Olha, hoje eu estou aqui querendo dar umas dicas. Tem muita gente lá que aparece no escritório, ou liga no escritório, e fala assim, olha, eu vou ser testemunha e eu estou preocupado aí porque eu não sei de nada. Ser testemunha é uma coisa muito séria. Só para contar para vocês, se você for lá em juízo lá e falar uma mentira, você pode ir preso. Então você vê, você está lá na tua casa numa boa, está trabalhando, aí vem um amigo, ó, fica testemunha para mim e tal. Aí chega no dia para você testemunhar, tanto na delegacia ou lá no fórum, a pessoa fala, ó, conta isso, fala aquilo. O juiz não é bobo, hein? Você pode sair de lá preso. Então, para ser testemunha, você tem de saber o que você vai falar. Você tem de saber, você tem de falar a verdade, aquilo que você viu. Você não pode inventar. E isso daí traz problemas gravíssimos para as pessoas. Eu já vi casos que a pessoa vai ser testemunha e fica preso. E o cara nem sabe por que entrou nessa fria, né? Aí você vai ter de arrumar advogado, vai ter de pagar fiança, vai ter um monte de coisa que você não devia fazer. Então, para ser testemunha, você tem de saber o que está acontecendo. A não ser, dona Sônia Regina Zampar, que você seja testemunha de uma situação assim só para falar sobre a pessoa. Então o juiz vai perguntar assim, a senhora sabe alguma coisa do processo? Ah, eu não sei, não senhor. Mas tem uma coisa importante. Eu conheço ele há muito tempo, é uma pessoa séria, honesta, que trabalha muito. Então você percebeu, você pode ser uma testemunha de referência para dizer que a pessoa é trabalhadora, que você mora perto, você é vizinho, que nunca criou problema. Mas, gente, testemunha foge, porque é fria se você não viu. E nunca vá na conversa mole do outro. Não, fala para mim isso, fala com... Não fala nada que tá louco. Tô contando isso daí para vocês não estragarem a vida de você. E nem para sair preso. É muito sério. Eu já vi pessoa que vai lá na delegacia e mente descaradamente. O delegado não é bobo, ele presta atenção, você vai cair em contradição e no final você pode pegar uma pena maior do que a pessoa que está sendo processada. Então, se possível, sai fora do problema. Olha, eu não posso, eu sou tímido, não sei falar. Não. Faz o possível para não entrar em fria. Mas se você viu mesmo, por exemplo, um acidente, né? Você estava lá do lado lá e você viu a pessoa ia atravessar, o sinal estava fechado e vem um carro e pum, ou vem uma moto e atropela a pessoa. Você está vendo, você viu a pessoa cair no chão. Aí sim, aí você vai lá na delegacia, depois você vai no fórum, o juiz vai perguntar, o que o senhor estava fazendo lá no dia? Ah, eu estava passando de lá, ia atravessar a rua, o rapaz atravessou lá, o sinal estava fechado, ele podia passar e ele foi atropelado. Quem atropelou? Foi o rapaz do carro tal lá, e pode até indicar. Isso é falar a verdade. Isso é ajudar a justiça. Isso é fazer justiça. Agora ir lá para falar mentira, ir lá para ser preparado, não serve. Outra coisa, quando você for testemunha, o juiz vai perguntar para você, você é amigo do réu? Você tem que falar. Olha, eu sou sim, eu sou amigo. Você frequenta a casa dele? Ah, eu frequento, eu vou sempre lá. Você não vai ser aceito como testemunha, você vai ser aceito como informante. Mas é importante para você falar isso para o juiz, porque o amigo não é aceito para testemunhar, a não ser que seja um caso super necessário, que não tem ninguém. Mas o juiz vai decidir isso daqui, entendeu? Então, olha, se puder fugir dessa obrigação, sai fora. Se puder, tem muita testemunha que viu lá, que presenciou, que vai solucionar o problema dele. Você não deve fazer nada que não seja alguma coisa séria. Outra coisa, a testemunha pode comparecer lá na delegacia, independente de ser chamada? Pode. Vamos imaginar que você vê lá um rapaz ser atropelado lá, você vê que o sujeito que atropelou fugiu, você está com a placa do carro lá que você pegou, aí você vai na delegacia e fala, olha,
eu estava lá, assim, tal hora, lá no sinal tal, e eu vi lá uma moto, placa tal, o final da placa tal, e das características, atropelou uma pessoa e fugiu. Você está ajudando? Claro que você está ajudando. Você está ajudando a fazer justiça. A pessoa que fugiu vai responder. O fato de você atropelar uma pessoa, pô, pode ser um caso fortuito, né? Uma situação assim. Mas às vezes a pessoa estava em alta velocidade, a pessoa estava alcoolizada, a pessoa que fugiu, ele não deu, não auxiliou a pessoa que se machucou, não chamou como é que se fala, a ambulância, não chamou o SAMU. Ele vai responder por isso. E você está ajudando, mesmo que você não conheça. Então, quem é uma testemunha? Testemunha é uma pessoa presencial, que viu acontecer alguma coisa. Vamos imaginar que você está lá num lugar lá e começa uma briga lá, e um sujeito quebra uma garrafa e enfia na cara do outro. Você vai ser chamado como testemunha. Você vai falar a verdade. Olha, eu estava lá, tal hora, assim, assim, começou uma briga entre os dois, um quebrou a garrafa lá e enfiou na cara do outro. Só se pode reconhecer a pessoa, você aponta. Você tem medo disso daí? Se você tiver medo, você conta para o juiz. Por quê? Porque a testemunha, ela pode testemunhar sem a presença do malfeitor, do réu. Vamos imaginar que você tem medo do sujeito lá. É um cara brancão, alto, forte lá, que foi lá e bateu no sujeito lá, quebrou o sujeito, deu uma facada no sujeito. Você fala pro juiz, olha, excelência, eu tenho medo de falar na frente dele. O que o juiz faz? Tira ele da sala. E você pode falar livremente. E ele não é obrigado a saber que você falou. A testemunha, ela tem garantias. E o juiz vai dar essas garantias para você. Vamos imaginar também que você é arrolado como testemunha num processo lá e de repente começa a aparecer na tua casa o réu, aquele que está sendo processado. Você vai ter que comunicar imediatamente à delegacia dizendo, olha, o sujeito apareceu aqui, ou chamar o 190, estão me pressionando. E o juiz vai tomar as medidas necessárias. O que não pode é ficar com medo, não pode. E como eu já falei para você, você não é obrigado a testemunhar na frente da pessoa que cometeu o crime ou cometeu a ação ruim. Outra coisa que eu quero contar para vocês. Vamos imaginar que você tá em casa numa boa lá e de repente chega uma intimação da delegacia. Tanto DP e tal, para o senhor comparecer, o seu não comparecimento implicará em falta grave, ou não sei o quê. Você deve ir sozinho? Você deve ir com um advogado? Olha, a maioria das vezes a pessoa chama um advogado para ir junto. O delegado não é bonzinho, não. Ele vai te ouvir lá e não se sabe o que ele quer. O correto é procurar ou um advogado particular, aquele que você conhece, aquele que está perto da tua casa, lá, que você tem uma placa lá, ou que você cumprimenta ele todo dia, ou você vai na defensoria pública, que é de graça. Você vai lá e conta, olha, conta para eles, olha, eu preciso de um advogado, estou sendo intimado para ir na delegacia, estou com medo, não sei o que é. Aí o que faz? Ele pega, faz contato com a delegacia e verifica qual é o tipo de problema que estão te chamando lá. Às vezes é como testemunha, às vezes é uma denúncia de alguém. Então, o melhor era você saber de verdade para quem, qual é o motivo que você vai ter de comparecer. E não te pegar de surpresa, porque às vezes é péssimo, né? Você não acha? E o delegado quer provar o alegado lá que está lá. Então, seria conveniente. Como é que a gente faz lá no escritório? Chega lá a pessoa lá, tá até trêmula, olha, estou com uma notificação aqui para a delegacia, eu tenho que comparecer, assim, assim, o que eu faço, doutor Carbone? Aí o que eu faço, eu mando um advogado lá na delegacia, tá certo? Com a procuração da pessoa. Olha, tem aqui uma intimação, assim, o que é isso? Aí ele vai mostrar para o advogado o processo inteiro, ou o inquérito inteiro, e ele vai tomar ciência e vai orientar a pessoa de como ele comparecer lá. Agora, você não vai com o advogado, vai sozinho lá, pode dar problema. Não é que o advogado, que o delegado vai fazer maldade, nem o escrevente. Mas era bom você já conhecer o assunto, já
para poder fazer uma linha de defesa, se for o caso, se for um processo contra você. Vamos imaginar assim que o som, alguém abriu um inquérito lá dizendo que você está o som muito alto, ou que você tem os gatos que estão sujando a casa do vizinho, ou situação que o vizinho do lado lá disse que você xingou ele, qualquer coisa dessa natureza. Era melhor você ficar sabendo o que está acontecendo, né? Você não acha? Vamos imaginar então lá que o vizinho, lá você teve uma discussão com o vizinho, você vai tomar as providências, você vai levar, no dia que você for lá com o teu advogado, você vai levar as testemunhas presencial, às vezes você tem gravado alguma coisa, você vai poder se preparar para fazer uma defesa. Porque é sério, né? Você não acha que é? Então, olha, tudo que é delegacia é bom, mas tem de tomar cuidado. Por exemplo, vamos imaginar que você comprou um carro, tá certo? Comprou um carro, pagou uma nota, financiou o carro, tudo, e o delegado manda te chamar. Ele está achando que o carro é dublê, ou que o carro fruto de roubo, ou de furto, alguma coisa dessa. Tecnicamente falando, quando você chegar lá, eles vão tomar o carro de você e vão te dar uma receptação. O carro vai ficar lá guardado lá dentro para fazer perícia e você vai responder por um crime lá, que é o 180, que é sério, o negócio é receptação, é comprar coisa roubada. Era melhor pegar e verificar então com o teu advogado o que está acontecendo, já se preparar a tua defesa, já ver onde você pagou o preço do carro, que você não vai, se pagou muito barato, dá na cara, né? Que isso daí é trambique, né? E você vai tentar provar o possível lá que você não teve culpa nenhuma, que você desconhecia a situação. Mas tem um problema sério, o Alessandro Marra pode contar para vocês aqui, é um advogado do júri lá de Minas Gerais. O grande problema nesse caso aqui é que você vai ficar sem carro, que você perdeu dinheiro. Isso daí se realmente aconteceu essa situação, né? Então era melhor, o melhor que eu aconselho para você é mandar teu advogado ver o que está acontecendo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Vai no advogado do Estado. Mas é melhor do que você chegar lá e eles vão te apreender o carro, vão te abrir vão indiciar você. E às vezes você é laranja disso daí, você não estava sabendo de nada. Agora, se você já sabe, você vai procurar onde você achou a propaganda da venda do carro, vai pegar o nome do sujeito que vendeu, vai pegar o telefone do sujeito que vendeu, vai mostrar o Pix que você fez do pagamento do carro, vai mostrar a documentação do veículo, essas coisas todas. Gente, o negócio de carro tem muita documentação falsa, tem muito reconhecimento de firma falso. Às vezes a pessoa está comprando um carro lá e não está comprando nada. Quando você vê lá o documento do carro transferido para você com reconhecimento de firma, a primeira coisa que você tem de ver antes de fazer o pagamento é ir no cartório civil lá, que tem o endereço lá, olha, está reconhecendo a firma do vendedor, né? Você vai lá e mostra para o cartório, olha, foi você que reconheceu essa firma? Aí o cara, não, essa firma é aqui do cartório, ótimo. Mas se aquilo for falso, você não está comprando nada. E você vai perder o dinheiro, vai perder tudo. Então, o que eu digo para vocês que estão querendo comprar um carro? Todo cuidado, é pouco. Se você não conhece o vendedor, se você pega um recibo de venda lá com reconhecimento de firma falsa, você não vai levar nada. Você vai perder o dinheiro que você deu, você vai perder o carro e vai ficar numa situação terrível. Então tem que tomar cuidado. Outra coisa que eu tenho visto muito aqui. Sai lá uma propaganda lá em qualquer lugar lá que o carro que vale 100 mil ele está vendendo por 60. Aí você pensa, poxa, que moleza, né? 60 mil, o carro está inteiro, você está vendo lá, o cara deve estar enforcado, está precisando de dinheiro. Não existe isso. Existe sempre um preço médio de carro. Ninguém vai vender o carro 40%, 50% a menos do valor se não tem alguma truta nisso. O que é truta? Primeira possibilidade, o carro tem algum defeito que você não conhece. Estava para fundir o motor, os caras puseram um óleo forte lá para não sair fumaça no motor, ele tem um problema na ignição, então ele tenta mascarar isso. Aí você compra e compra uma bomba. Uma bomba, você vai ter que gastar uma fortuna para arrumar. A segunda situação é pior ainda.
Isso acontece muito de uma cidade para outra. Sai a propaganda lá, estão vendendo aqui um carro X lá, por 80 mil ele vale 120. Aí você combina com o sujeito, olha, só que eu estou aqui em outra cidade, um outro estado. Aí o que você faz? Você leva o dinheiro, tá na tua conta, e você vai comprar lá no outro estado. Quando você chega lá, os caras ganham você com arma, faz você transferir o dinheiro todo para eles, como se fosse um sequestro, e não te vende coisa nenhuma. Isso acontece de monte. Então precisa tomar um cuidado muito grande quando você vai fazer a aquisição de um veículo. Se o preço é muito barato, desconfia. Esse negócio de ficar mostrando para você a distância, a fotografia do carro, tudo é bonito, mas você não sabe como é que ele é. Então o carro pode ter um defeito sério, pode ter um defeito de fábrica sério, pode ter uma situação que você desconhece, ou senão os caras estão esperando você para ir lá no outro estado, para te levar lá num canto lá e tomar todo o dinheiro que você tem, e se você não der, eles te matam. E você vai ficar sem a grana. Isso, gente, é rotina. E eu não queria que vocês entrassem numa fria. Como é que a gente tem de comprar um carro? Você quer comprar um carro mais em conta? As locadoras de veículos, elas todo ano, elas compram um monte de carro, uma infinidade de carro, aluga e no final do ano eles vendem, porque acho que passou de 25 mil quilômetros, eles vendem o carro. Nessas locadoras, o preço deles sempre é 30, 25, 30% abaixo do preço de tabela. Eles têm de desovar os carros, têm de vender. É garantido, claro, a documentação é perfeita, eles vão passar o carro para você normalmente. Eu não estou querendo vender carro aqui, eu só estou contando para você. Normalmente eles vão fazer a transferência do veículo para você, vão conseguir o financiamento e você vai pagar e você vai receber. Às vezes você dá teu carro em pagamento. É garantido? É. Comprar num lugar que você conhece. Você passa lá, tem um cara que está vendendo o carro lá uma vida inteira. Você conhece o dono. Você vai lá, você tem mais condição de comprar. O carro tem garantia? Normalmente, toda pessoa que vende um carro, toda empresa, ele dá 3 meses de garantia. Ele fala que a garantia é só para o motor e o câmbio. Não é, não. Eles dão 3 meses de garantia assim e você pode exigir esses direitos dele. Mas você está comprando uma loja, você vai lá e leva o carro e mostra. Você entende isso daqui? Agora, você vai comprar numa boca de porco, vai comprar num lugar que você não conhece, vai comprar de um cara que não existe, vai comprar de um sujeito que apareceu do nada, o que vai acontecer para você? Você pode estar entrando numa roubada, você vai ficar sem o dinheiro, sem o carro, ainda vai responder um processo de receptação. E o negócio vai gastar mais dinheiro com o advogado ainda para fazer tua defesa. Então, olha, a gente começou contando para vocês aqui de como se comportar numa delegacia quando for intimado. E o Carbone fala para vocês sempre ir junto com o advogado, ou um estudante de direito, ou um estagiário, aquele que já está quase formado. E normalmente ele vai antes e conversa com o escrevente, conversa com o delegado. Olha, a pessoa está com medo aqui, ela nunca teve nada, agora vem uma intimação dessa. E o delegado vai franquear, vai mostrar para ele o processo, você vai ver o que está acontecendo. Ele vai te ajudar a superar esse tipo de coisa. A segunda coisa que tem que tomar muito cuidado é na hora da aquisição do veículo. Não vai na história que você vai comprar uma moleza porque o cara está enforcado, porque não existe. O sujeito que está precisando de dinheiro, ele encosta num lugar lá e vende na hora o carro, e os caras pagam à vista para ele. Então esse negócio de, olha, está enforcado, não está. O cara que se quiser vender, ele vende. O grande problema dos veículos hoje em dia, os veículos são alienados fiduciariamente. O que é isso? A pessoa que compra o carro, normalmente ele pode dar 30% da entrada ou 20% e financia o resto em 12, 24, 36, 48, até 60 meses. E o carro, ele fica em alienação fiduciária para quem financiou. Então, você tem o carro, você tem o documento do carro, mas o carro não é teu. Ele só vai ser teu quando você acabar de pagar a prestação. Tem muita gente que financia o carro em outro estado, depois ele traz aqui para São Paulo ou para outro estado e vende para a pessoa como se não tivesse nenhum gravame. Quando a pessoa vai ver,
Não adiantou nada a transferência, porque ele vai ter que pagar o imposto que está atrasado, lá, o valor da prestação. Senão vai vir uma busca e apreensão e ele vai ficar sem carro. Como é que a pessoa tem de se posicionar numa situação de busca e apreensão? O que é busca e apreensão, então? Você comprou um carro financiado, você tem a obrigação de pagar. Tem bancos, que nem o Bradesco, que com um mês de atraso ele já manda buscar o carro. E ele pode, ele vai lá e toma o carro de você. Aí ele te exige lá uma fortuna lá para você pagar juro, multa, a dívida inteira, vai fritar você. Então, o que você tem de fazer? Você tem de pagar em dia as suas prestações. Agora, vamos imaginar assim que você vê que tem uma busca e apreensão e ainda não pegaram o teu carro. Você tem de pegar e ir lá conversar lá na financeira e conseguir fazer com que eles te façam um acordo e parcele aquela dívida em aberto. Ou senão você vende o carro e quita lá o valor que você está em aberto. Mas não vai deixar prender, porque depois que aprende é difícil devolver. A maioria das financeiras, ela pega o carro e vende praticamente na hora. E ainda vai cobrar de vocês uma diferença enorme entre o preço do veículo que eles venderam e o valor do financiamento que você fez. Então, a alienação fiduciária de um veículo não quer dizer que o carro é teu, não. O carro é da empresa que financiou, até você pagar tudo. Então, primeira coisa, se você tem um carro e está financiado, paga as prestações, não brinca. Eu já vi tomar carro com 40 dias de atraso. E você não vai ficar sem o carro, sem tudo. Aí você vai perguntar para o Carbone, mas Carbone, eu dei meu carro usado, vamos imaginar que o preço do carro novo era 100, você deu o carro usado lá por 50 e se financiou 50. Azar teu, se você não pagar a prestação, você vai perder. Vai perder, eles vão ficar com o teu carro e vão vender. E ainda você vai ficar devendo. Então começa a pensar, primeira coisa, será que eu preciso mesmo trocar um carro? Será que não vale a pena dar uma reforminha no meu carro lá antigo lá e ficar com ele? Já está pago. Pô, o imposto é pequeno, o IPVA é pequeno. Será que vale a pena mesmo vender e comprar outro? Essa resposta você que vai dar, mas aquele que, eu quero um carro novo e tal. Aí é tudo bonito. Você vai lá, mostra o teu carro, eles olham assim com aquele olhar de raposa, vão te oferecer um valor lá, sempre é mais baixo do que vale, né? Porque eles querem ganhar uma grana, vende o carro novo para você, você não teve condição de pagar a prestação, perdeu o carro, perdeu o antigo e o novo. E não é isso que o Carbone quer. O Carbone quer ter certeza que você vai ter condição de pagar. Outra coisa, vamos financiar o carro. Mas o juro de 36 meses é muito grande. Mas se a prestação que você pode pagar é aquela que se amolda aos 36 meses, você vai comprar com 36. Se for com 48, é a mesma coisa. Mas não pode pesar no teu dia a dia. Você tem lá um ganho mensal de X, você vai precisar tecnicamente de condições de poder pagar. Agora imagina, você financia o carro, tem que pagar a prestação da casa, aí dá uma dor de barriga, como é que você fica? Então o Carbone fala, olha, antes de ter o carro, antes de ter o financiamento da casa própria, hoje em dia o bom mesmo era ter um seguro-saúde, para se você tiver algum problema de saúde, se tratar. Se vocês viram um dia desse lá, teve uma artista de televisão lá, que aparece sempre lá, que ela teve um câncer e ela precisou do seguro-saúde para poder fazer a cirurgia dela, que às vezes é uma fortuna. Então, olha, nós temos de pensar no seguinte, olha, é ver o quanto você ganha e quanto você pode dispor para o pagamento da casa própria, para o pagamento da prestação do carro e para o pagamento do seguro-saúde. Se não for assim, não faz. Na segunda parte do programa, a gente vai estudar mais sobre isso. Um abração para todo mundo e daqui a um pouco eu volto. Programa Pergunte ao Dr. Carbone, com o advogado Dr. Ângelo Carbone. Quero agradecer a minha amiga Sônia Regina Zampar, que está assistindo.
o Alexandre Marra, que é um dos maiores advogados do júri de Minas Gerais, que ele já fez muito júri junto, a Luzia Patz está assistindo também, a Cleusa Laguela, que está sempre com a gente no nosso grupo de orações, a Sônia de novo, a Lima Júlia, ela fala assim, estou muito triste, passei nervoso muito grande sexta-feira, uma pessoa chamando briga na rua, meu nome é Júlia Ferreira Lopes. Menina, sai fora de briga, isso é perigoso. Tenta fugir dessas coisas aqui. As pessoas não... É muito sério isso daqui. Gente, quando a gente tem um carro, se você não tiver condições para ter um seguro, é melhor nem ter o carro. O que é o seguro de verdade? É uma empresa que garante você, se porventura você bater o carro, se você for roubado, tiver um furto qualificado, se você der um PT, que isso é uma perda total, e até você poder atropelar alguém por azar. Então, se não tem seguro, é melhor nem ter carro. Por quê? Porque será que você vai ter condição de arcar com tudo isso? Você imagina, você compra um carro lá, 48 meses para pagar, e de repente dá uma trombada lá e o carro deu um PT, e você vai ter que pagar 48 meses e você não tem mais carro. Ou coisa pior ainda, vem lá um sujeito com uma arma lá e te leva o carro embora e você não acha mais, você não tem o seguro, quem é que vai te dar outro carro? Você vai ter que pagar primeiro aquele. Isso é a mesma coisa com moto. Seguro é essencial? Sim, é essencial. Manutenção do veículo é essencial? Claro que é essencial. Você imaginou, você sai com a família lá no domingo, tudo feliz lá, vai dar um pulo na praia e vai lá na subida da Serra do Mar lá e você pega e o carro esquenta lá e para no meio. Você vai ficar amanhã, a tarde inteira lá parado. Tem de fazer uma revisão de vez em quando no carro. É essencial isso daqui. E pneus? Se o pneu tiver careca, primeiro posto da polícia rodoviária que você passar, vão tomar o carro de você lá e vão aprender e mandar você arrumar o pneu. E se ele tiver muito escuro por causa daquele plástico que você colocou, eles vão mandar você arrancar, você vai ficar o dia inteiro arrancando lá o plástico. Então, só pode colocar aquela película se efetivamente está dentro dos padrões e não é tão escuro a ponto de a pessoa poder ver o que tem lá dentro. Isso é essencial, é claro. Outra coisa, gasolina. Vou contar uma história para vocês. Eu estava com um carro e acabou a gasolina. Estava no fim. Eu fui lá e pus gasolina num desses postos picareta. A impressão que dá é que esse posto não tinha nem nome, deve ser desses grupos de bandido. Pus a gasolina e o carro não andava mais. Eu andei lá um pouco, de repente acabou. Aí gastei uma fortuna para arrumar o carro. Então você tem que ir num posto que você conhece, um posto que você passa a vida inteira lá, um posto que tem nome, um posto que tem tradição. Você vai colocar numa boca de porco só porque o preço é mais barato, e você vai entrar numa fria que você vai ficar sem carro. E se der ainda, você funde o teu motor. E o pior de tudo é que se esse posto de gasolina for de facção criminosa, quando você for reclamar lá, você nem volta vivo. Vamos começar a prestar atenção nessas coisas, então. Como é que o Carbone faz quando vai pôr gasolina? Ele vai num posto que ele conhece lá há muitos anos. Ele faz sempre uma programação para parar lá. Por quê? Porque se o carro parar, como você põe só lá, quem vai responder é ele. Você vai pegar a nota fiscal lá que você deu, vai chamar lá a polícia, olha, os caras destruíram meu carro aqui. E um posto sério, ele não mistura gasolina, então é diferente a situação. Agora, estão me perguntando aqui sobre consórcio. Consórcio é legal? Consórcio não tem juros. Olha, eu acho que hoje em dia consórcio é pegadinha. Quem obriga você a comprar um consórcio, normalmente são os gerentes de banco para dar algum benefício. Por exemplo, poxa, eu estou precisando de um limite maior. Ah, então compra um consórcio da gente. Pô, eu preciso de um empréstimo. Ah, então compra um consórcio da gente. O que é o consórcio? Consórcio é uma promessa, se você pagar direitinho lá durante 10 anos, 8 anos, sei lá, você é dono do carro. Só que tem uma coisa, não tem juro, mas o preço do carro é atualizado todo mês. E as pessoas, a empresa que vende o consórcio, que a maioria é banco, eles cobram 20%, 25% de taxa de administração. Então vamos imaginar que o carro que você está financiando é de 100 mil, você vai pagar 125 mil o valor do carro.
E outra coisa, você vai ficar pagando, né? Se você recebe logo o carro, vamos imaginar que o Carbone comprou um lá de 120 meses e recebeu hoje. Quando terminar o consórcio daqui 10 anos, o carro não vale nada. E você está pagando o preço do zero lá no final, porque ele vai aumentando e você vai pagando a tua proporção. Vamos imaginar que você paga 2% do veículo do carro por mês. Mas é o 2% do preço novo do carro, do preço atual. Então, há 10 anos atrás, o carro custava 70 mil, agora custa 140. Você vai pagar 2% sobre os 140. Vale a pena ter consórcio? Eu acho que não. Com todos os financiamentos que tem, com todo o juro baixo que tem com relação a carro, acho que o correto mesmo, se a gente quer comprar e tem condição para isso, é procurar uma locadora que desova os carros lá depois de 20 mil quilômetros, 25 mil, pagar 30% a menos e adquirir um bom carro lá. E tem garantia também. E você praticamente é novo, o carro praticamente é do ano. Eu vi uma série de locadoras lá que vende o carro 2023, 2024, modelo 2025, tem para vender. Você está com um carro novo, vai pagar uma prestação bem baixa. E o financiamento também é baixíssimo. Compensa, então, comprar consórcio? Sai fora. Consórcio amarra você, eles cobram 25% a 30% a mais de uma taxa lá, eles ficam inventando. É taxa disso, é taxa daquilo, e depois você vai comprar teu carro lá, eles vão infernizar você, vão alienar o carro igualzinho quando você faz um financiamento e você fica na goela com isso. Agora, tem outras situações que a gente vê no cotidiano, que é o caso de você pegar e alugar um carro. Então, o que acontece? Eles alugam para você o carro, 0 quilômetro, com praticamente baixa quilometragem, e você paga uma taxa, mas não precisa licenciar, não precisa fazer seguro, mas é caro. E ainda se tiver franquia, se tiver uma batida lá, você vai ter que pagar. Qual seria a melhor situação para comprar o carro? Ter o dinheiro para pagar à vista, ter condição de pagar o imposto que vem todo ano, né? Ter condição de fazer um seguro, ter condição de fazer a manutenção. Se é desse jeito, você está tranquilo, porque senão, chega no fim do ano, lá no primeiro dia lá do ano novo, já vem lá para pagar a taxa do Detran, que é um absurdo, é caríssima. Eles fazem com base lá numa tabela de preço que ninguém vende naquele valor. Aí você tem que pagar o imposto, depois você tem que pegar e fazer a manutenção, e é toda uma estrutura. Então, compensa consórcio? Não, eu acho que não. Compensa comprar o carro financiado? Acredito que sim, desde que você tenha a condição de pagar esse consórcio e não atrasar. Porque aí senão vem multa, vem busca e apreensão, aquelas coisas todas. A manutenção do carro tem que ser feita em concessionária? Não, não tem que ser feita em concessionária. Tem pessoas especializadas que arrumam o teu carro. Eu tenho até um que é um amigão meu lá, e ele cobra, acho que metade do preço, ou menos da metade do preço, numa concessionária. Você encosta numa concessionária, o cara te cobra uma fortuna lá, e sei lá, o concessionário é bom para quando você comprar o carro zero, e você tem lá aqueles 2 anos de garantia. Mas depois, quando você for ter que bancar, eles cobram muito caro a mão de obra. E se você não tiver lá um mecânico de confiança, você dançou. O cuidado com os pneus dos carros, a maioria deles, com todos esses buracos que tem nas ruas aqui, primeiro buraco que você cai lá, você rasga o pneu no meio, fura, entra prego, aquelas coisas todas que você já sabe. O bom é manter os pneus novos, nunca comprar de segunda mão, nunca. Aqueles riscos que vem lá no segunda mão, que parece que é novo, não é trambique. E você tem perigo depois de ficar no meio da estrada ou ter um acidente. Como é que a gente tem de se comportar no trânsito? Todo mundo está vendo aí que vem muita gente lá e começa a bater no teu vidro, quebrar teu vidro para roubar teu celular, né? Então a primeira coisa que você tem de ter é, quando você sentar no carro, você tem relógio, tira. Se você tem celular, esconde. Se você tem uma mala, nunca ponha no banco de trás.
porque a pessoa vendo, ele vai dar uma paulada lá, vai quebrar o vidro, vai enfiar a mão e pegar. Qual é o problema de um acidente desse? Na hora que a pessoa bate o vidro, aquele estilhaço vai para tudo que é lado. A maioria das vezes para o carona. Às vezes bate na vista da pessoa, a pessoa pode ficar até cega. Bate no rosto da pessoa, começa a sangrar na mão e eles não têm pena. O importante é não ter nada para eles roubarem. Assim mesmo tem perigo. Carro blindado. Muito cuidado quando comprar. Quando você comprar um carro blindado, você tem de ver se no DUT dele, se no documento dele consta blindado pelo Detran. Se não constar, essa blindagem foi feita sem registro, sem nada. A polícia, quando parar você aqui, olhar a documentação e falar que o carro não é blindado e você está vendo que os vidros são blindados, ele pode apreender o carro. E você vai ter de solucionar isso daí. Isso leva tempo e gasta dinheiro. A blindagem, ela tem que ser tão perfeita que ela tem que ser reconhecida pelo Detran e faz constar no documento. Então não vai fazer a besteira de comprar um carro blindado que não consta lá no documento que ele é blindado. Você vai ser apreendido e o carro vai para o pátio. Muita gente fala aqui sobre o problema de apreensão de veículo, né? Que o Detran não pode apreender, que a Polícia Rodoviária não pode apreender. Pode e eles fazem. Se você não tiver com o pagamento em dia, se você tiver algum problema no carro, se eles acharem que tem alguma coisa no carro que duvidosa, eles vão apreender o carro e vão guinchar. Como é que eles fazem? Você fica na rua lá com a tua família, lá tudo desesperado. Eles vão pôr o carro no caminhão e vão embora, e levam embora. Depois você tem de pagar todos os impostos que você não pagou, as taxas, aquelas coisas, o tempo de permanência lá. E muitas vezes, quando eles levam de guincho lá, tem gente que rouba os acessórios lá e você fica sem nada. Então o que tem de fazer? Antes de sair, verificar se está pago lá o imposto do carro, verificar se os pneus estão em condição de sair, verificar, pane seca, se você pegar e parar o carro por falta de gasolina, que muita gente faz, eles podem até guinchar teu carro, mas eles vão cobrar dar uma multa para você, porque você não tá com gasolina no carro, ou álcool. Então era bom sempre antes de sair verificar se o tanque está cheio, para você não cair numa situação como essa. Muito cuidado com os roubadores. Todo mundo acha que porque o carro é blindado, ele está tranquilo. Não tá, não. Eu já vi carro blindado, o sujeito vai lá, os bandidos, quadra o carro e põe um fogo por baixo do carro. Aí todo mundo abre a porta e sai correndo e os caras fritam a pessoa. Então, garantia de verdade precisava de prevenção da polícia. E a polícia não tem tanta gente assim para solucionar os problemas dele. O que a gente tem que fazer é tomar cuidado. Quando você andar na rua, nunca pare assim no carro, sempre de um lado ou do outro assim. Faz o possível para andar no meio, sempre colado no carro do outro lado. Então é assim, ó, você está numa rua, se você conseguir encaixar teu carro no meio de dois carros aqui, vai ficar difícil para um ladrão entrar lá e roubar, ou vai lá e quebrar o vidro, ou te assaltar. Outra coisa, você vem de lá de um voo internacional para o Brasil aqui. Na hora que o cara vê você cheio de ouro, cheio de relógio, cheio de mala, ele vai acompanhar, vai te assaltar. Eu já vi muito disso daqui, muito. O que você tem para fazer numa situação como essa? Tem que tomar cuidado, tem de arrumar um carro lá que não dá para ver as malas, não tem de sair com joia. Você tem joia lá, tira e guarda. Saiu do navio, tira lá tuas joias, esconde tudo. Porque senão você vai ficar sem nada, vai ficar chorando ainda depois. E ainda vai ter o problema lá de dançar. Quando você chega aqui no Brasil, digamos, e não tem uma mala sua, tem um seguro que garante isso para você. Quando você vai para um outro país e some a tua mala, é evidente que a companhia tem que dar um seguro para você e dar dinheiro para você comprar roupas lá para você suportar enquanto você espera o período. Se eles não fizerem nada, você vai entrar com uma ação de indenização,
Quem responde a essa ação? É a empresa que vendeu as passagens para você conjuntamente com a empresa de aviação. Mas, gente, vamos pensar no seguinte, o Carbone só fala desgraça, né? Mas é o que a gente vê no cotidiano. A pessoa sai de casa todo contente de manhã, vai lá, sobe no minhocão, e o cara, bum, quebra teu vidro e rouba teu celular. Aí você sai lá para reclamar, aquelas coisas todas lá, ainda é quase que atropelado. Ou senão você pega e leva uma batida atrás do teu carro, você para reclamar e o cara te ganha com uma arma lá e te toma tudo que você tem. Então a gente tem que aprender o seguinte, ó, se alguém bater na traseira do teu carro, o melhor que você tem para fazer é sair fora. Ah, mas quem bateu atrás tem que pagar, tem sim. Tenta conseguir a placa da pessoa, se possível, olhando. Mas não vai parar não, porque se tiver num lugar ermo, o cara bateu o carro só para você parar e ele te assaltar. Quando você está numa estrada, que você vê que tem lá uma passarela, olha bem para a passarela para ver se tem alguém. Se tiver alguém, sai daquele lado e vai para o outro, porque a maioria deles tem uma pedra lá para te dar em cima do carro, para separar com o carro, com a pedrada que você vai tomar na cara. Então, tá vindo de noite numa estrada, muito cuidado. Você vê lá que tem na tua frente uma ponte, verifica se não tem gente na ponte. Sai do outro lado se tiver. Não vai ser bobo de passar por baixo, porque ele vai jogar uma pedra lá de cima lá e vai, ou mata você, ou você arrebenta teu vidro lá e eles vão te limpar tudo que você tem. Gente, as pessoas não têm pena, são bandidos, são criminosos. Eles estão lá para tomar tudo que a pessoa tem. Mesmo se a pessoa estiver lá arrebentada lá, porque eles fizeram assim. A gente teve até no passado lá um rapaz que a gente gostava na televisão lá, que ele parou para ajudar alguém lá e deram acho que um tiro, uma paulada nele, ele não tá bem até hoje. Ele ficou assim doente, não tem condição nenhuma de trabalho. Então a gente não vai estragar a vida da gente por causa de bandido. Então, por favor, não me anda com relógio caro, não me anda com pulseira, não me anda com colar. Tem mulher que anda na rua, parece uma árvore de Natal, cheia de ouro. Ai, Deus, os caras vão roubar, você vai ficar sem nada. Eu já vi lá no escritório a pessoa chegar lá branca, lá, roubaram meu relógio, roubaram minha joia. Não, toma cuidado. Sabe, a vida da gente é importante. Você não viu o caso da médica lá que eles arrancaram, acho, o dedo dela para poder pegar o anel? Eles não têm pena da pessoa. Na verdade, são verdadeiros monstros. O lugar deles é na cadeia. Então, vamos pensar no cotidiano da gente. O que nós temos de fazer para ser feliz? Tem que tomar muito cuidado. Ah, eu preciso andar, preciso correr, não sei o que e tal, e sai na rua. Aí os caras vão tomar o teu celular e ainda vão te roubar. Tá na cara, tá cheio, né? Qual seria o correto? Tem um lugar lá para fazer ginástica, para fazer esteira, ou no teu prédio, ou em algum lugar, fechado. Você corre o risco de estar na rua, de ser assaltado. Isso é batata, isso daqui. Se você vê na televisão, você vê de monte. E eu não queria que você fosse mais um número. Bom, pode-se culpar o Estado? Não, ele tem lá o efetivo dele. Mas ele não tem tantos policiais que consiga suportar e prender essa turma toda. E essa turma é esperta, eles ficam lá escondidos, eles estudam o lugar que não tem, que tá ermo para te assaltar. Deve ficar na porta da casa? Isso antigamente era bonito, você sentava todo mundo na porta de casa, tocava música, namorava. Hoje não dá mais, fica lá, os caras te assaltam, senão vem um carro que te tromba lá e mata todo mundo. Ah, o Carbone é drástico. Não, não é drástico não, ele vê a realidade. E qualquer coisa que acontecer pra gente, poxa, tem o risco de morrer, tem o risco de ficar paraplégico, tem o risco de tanta coisa. Então vamos tomar cuidado com a vida, né? É tão importante. E levando em consideração também que às vezes é o pai, a mãe, o pai é o provedor, a mãe cuida da casa. Imagina ela sai na rua lá, os caras vão roubar o celular dela e acabam matando ela. Por quê? Porque ela está falando na rua com o celular? Rua não é para falar com o celular. Rua não é lugar para sair lá com joia. Rua não é lugar para sair com bolsa. Rua é para passar.
e sempre com alguém. Outra coisa que a gente vê muito são as mulheres, tadinhas, que elas vão trabalhar, normalmente elas vão trabalhar em padaria, vão fazer lá comida para os outros, nossa quentinha, aquelas coisas todas. E ela sai de casa às 5 horas da manhã. Aí chega no ponto de ônibus, lá às vezes não tem ninguém. Qual é o perigo dela? É de ser assaltada, de ser estuprada. Todas as desgraças que vocês podem ver. O que ela tem de fazer? Ela tem de sair em turma, tem de sair em grupo, tem de sair com outras pessoas, nunca sozinha. Porque se você está sozinho, você está dando a possibilidade de você ser uma presa na mão desses tarados, na ação desses bandidos, essa turma que fica à espreita para fazer alguma coisa. E a gente, na verdade, precisa trabalhar, tem horário para isso. Eu não sei se vocês viram lá que no metrô daqui de São Paulo, lá um bateu no outro, descarrilhou. Como é que pode um metrô ter um negócio desse? E vocês perceberam que isso é privatizado, né? Acho que é uma linha que foi privatizada. Então você vê, quem privatizou para esses picareta que não puderam dar uma manutenção decente no metrô e que um metrô bateu no outro. É impossível de acontecer isso daqui. Isso daí é má gestão, é má administração, é a pessoa que ganhou essa benesse, né? Ela tá na cara que ela não está investindo. E está colocando em risco todo mundo. Não morreu porque Deus não quis. Isso se não, a gente não está sabendo. Então, na maioria dos casos, gente, às vezes a gente dá condições para os bandidos, para os assassinos, para os delinquentes fazerem coisa terrível contra a gente. Então, se tem que sair de madrugada, cuidado. Se vai sair de carro, cuidado. Se vai entrar na tua casa lá e se abre lá com... Se você vê que tem alguma coisa de estranha, não para, dá a volta, olha, vê. Porque a turma fica esperando. E se você for o sorteado, você vai agradecer a Deus se porventura não te matarem. E é sério. Outra coisa, a gente vê a política do governo em impedir que todas as pessoas tenham armas. Então, eles chamam de CAC, chamam de caçador as pessoas lá, e você tem que pagar uma nota para comprar uma arma, custa uma fortuna, a documentação é cara, tudo é caro. Mas você, na verdade, você não pode andar com a arma. Então, se você for assaltado, se você ainda chegar lá e matar o ladrão, você vai responder um processo. E se você está com a tua arma lá e não provar que você estava indo para estande de tiro, você vai ficar ser preso em flagrante. Então, a vítima não tem muito como se defender. Não tem. Vamos imaginar, você leva uma faca lá, o cara tem 2 armas, você vai virar picadinho. Então, o que a gente tem de fazer de verdade é se precaver. Fim de semana, legal, legal, mas pensa, olha, eu vou pegar uma estrada lotada de gente. Será que vale a pena? Será que o carro está em condições? Será que os pneus estão bons? Será que ele não vai parar no meio do caminho? Tudo isso você tem de se preocupar. Porque se você ficar parado no meio da Anchieta lá, você está pedindo para ser roubado. E se você deixar o carro lá para ir buscar gasolina, quando você voltar não tem mais pneu, não tem mais motor, não tem mais nada. E a família vai ficar numa situação ruim. Então, se a gente não tem efetivo policial para garantir a gente, o máximo que a gente pode fazer é tomar cuidado. Se o carro não está bom, pega um ônibus, vai lá para a praia, ótimo, depois volta no ônibus também, você vai estar super garantido. Aí não gasta o carro, não tem problema. Se o carro está com documentação ruim, não vai sair. Porque, olha, nunca te pegaram, mas podem pegar você. Outra coisa, a tua habilitação está em dia. Depois que vence a habilitação, você tem 1 mês para acertar. Se não, os caras vão caçar você. Se você está sozinho no carro, vão apreender o carro, se não tiver ninguém para levar. E você vai ficar sem o cara, vai tomar uma multa que não tem tamanho. Então começa a tomar cuidado. O que a gente vê no cotidiano aqui é que todo brasileiro tem que pagar imposto, taxa, tudo. Mas, de verdade, o que a gente recebe de volta é muito pouco. Não tem segurança, não tem estrutura para dar segurança para vocês. E se depender de um hospital de Estado,
E se não tiver médico lá, nós vamos morrer. Então é bom a gente tomar cuidado. O Carbone, nessa orientação aqui, ele está preocupado com o seguinte, olha, muita gente compra o consórcio e depois atrasa e perde o consórcio e perde o dinheiro. Vai receber o pouquinho que você depositou lá depois de 10 anos. Se você financia um carro, o carro não é teu, é da financeira. Se você não pagar um mês lá, eles vão lá e te tomam o carro e você fica sem carro, nenhum. Nem aquele que você deu em pagamento, nem o outro. Dançou. Se você for na rua e for assaltado, ninguém vai te dar nada. Você vai ficar sem o carro. Vai ficar com um carnê para pagar lá, que se você não pagar, eles vão te micar e vão colocar você no Serasa. Então começa a pensar em tudo. Olha, se eu vou comprar um carro, eu tenho que ter estrutura para ter um carro, para ter um seguro, para pagar um imposto, para ter manutenção. Não vai pegar e comprar assim no escuro ou comprar um carro a mais do que o valor que você pode pagar, que você vai dançar. A mesma coisa com casa. O governo Lula fez um financiamento lá de 30 anos para comprar um apartamento até 42 metros ou 48 metros, que dá para você pagar, que dá para você ter de 2 dormitórios. Pensa nisso. Quero mandar um abraço para vocês todos e dizer assim, ó, pergunta para o Dr. Carbone, eu estou sempre aqui com vocês. Um abraço para todos. Fica com Deus. Até quarta-feira.